Senhoras e senhores do Submarino, sejam muito bem-vindos! Mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o Beto Estrada. Eu sou o Feijão. E hoje, Feijão, vamos falar de joguinho. 4 recomendações de jogos indies pra vocês. Feijão, Beto Estrada. primeira coisa, te faço um desafio. Qual é o desafio? A gente tem, no mundo dos games, né, os jogos indies e os jogos AAA. E para explicarmos os indies, precisamos entender o que é um AAA. Corrija-me se estiver errado, tá? O jogo AAA é um jogo que tem uma produtora por trás. Isso. Uma grande produtora por trás. AAA Quality, a qualidade dos 3 A's. E o que significa AAA? Acessibilidade, alvoroço e alcance. Tá bom. Os jogos AAA, eles têm amount of time para fazer, Tempo, quantidade de tempo, amount of money quantidade de dinheiro, e amount of resources. recursos. E o jogo indie, Beto? O que é um jogo indie? Então, ele é independente, mas o independente hoje em dia ele já tá um pouco machucado. Em que sentido? Porque assim, por exemplo, Journey, que é um dos maiores clássicos dos jogos independentes aí que existem. A Sony foi ali e deu uma bombada no estúdio. A gente está considerando aqui, o jogo independente é um jogo que não tem um estúdio por trás. Então, se a Sony botou o dinheiro... Não, a por Sony trás, distribuiu, entendeu? Então, essa é a diferença. Hoje em dia tem uma discussão muito grande, assim, mas o Journey é independente se ele foi distribuído por uma empresa grande, porque a Blizzard, até 5 anos atrás, antes de ser comprada pela Activision, que é uma major, era uma empresa independente. Eu só não concordo com uma coisa. Eu acho assim, se o jogo foi feito de maneira independente, e feito por maneira independente, eu tô pensando assim, 2 carinhas, 5 carinhas lá no estúdio deles fizeram sem rabo preso, sem amarras, fizeram do jeito que eles queriam. Se eles conseguiram alguém pra distribuir depois, o jogo foi independente. A Journey... menos que a Sony tenha chegado depois e falado assim, não, muda tudo, porque eu não quero isso. Não, o Journey ele foi assim, ele foi produzido por uma empresa que é pequena, e aí a Sony, que já tinha trabalhado com eles em um outro jogo chamado Flower, falou, não, os jogos de vocês têm qualidade, tem um link muito grande com a nossa empresa, então vamos distribuir. Então assim, hoje em dia, esse negócio de jogos independentes, ele é muito nublado, né? Não vejo, não concordo. É porque basicamente hoje em dia você não chama mais de independente ou AAA, você chama de empresa pobre e empresa rica. Para todos os efeitos, a importância do jogo indie continua sendo e sempre será, como na indústria cinematográfica, os independentes são aqueles que, como não tem um contrato amarrado prévio, eles têm mais liberdade de expressão e de colocar o que eles quiserem. Assim como também, como eles têm poucos recursos, eles precisam utilizar a criatividade para solucionar problemas. Então acaba saindo coisas maravilhosas. Muita inventividade, né? Muita inventividade. Tem jogos muito autorais. Que é toda a questão do jogo independente, que é a liberdade de criação sem amarra. Pois é, o Jonathan Blow, que é o meu... game designer favorito aí. Pra quem não sabe, fez o Braid, que foi um sucesso, e agora... o The Witness. O Braid, inclusive, é o grande jogo, assim, o grande divisor de águas, né? É o jogo onde o mercado olhou e falou, cara, tem um negócio muito grandioso aqui, ele brinca muito com... ele fala muito de perdas, é muito pessoal. O Jonathan Blow, ele teve um problema de alcoolismo na vida dele, ele perdeu pessoas que ele amava, e ele usou o game design para contar essa história. E ao mesmo tempo fez um jogo muito divertido. Chega de papinho, eu quero saber agora 4 jogos indies bons recomendados. Você vai falar 2, eu vou falar 2. Eu falo 2, você fala 2. Beleza, então eu vou num recente, que é um jogo que tocou muito meu coração, que é o Life Strange, que é um jogo meio malhação, assim. Meio malhação? É, porque ele é num colégio e adolescente, sabe qual é? Só que ele trata do tema do crescimento, do lidar com problemas da vida adulta, do lidar com situações da vida pela ótica de um adolescente, mas eu acho ele um jogo muito delicado, ele fala muito com a alma humana, assim, ele questiona muito a situação de quem é você no mundo, de como você aceita a diferença dos outros e um elementinho sobrenatural que é, cara, que assim... Life is Strange. Então, já que você falou de liberdade de expressão do lado humano, eu vou trazer um jogo extremamente oposto.
Prison Architect. Prison Architect é... Prison Architect é um simulador de construção de prisão. Cara, é muito... Não é só construção, é construção de prisão... Construção e o gerenciamento da prisão. Gerenciamento de presos, cara. Isso é muito maneiro. Você monta o layout da sua prisão, você disse a segurança... A ala que é segurança máxima, a ala que é segurança mínima, o refeitório, os caras se revoltam, você bota grade, o cara foge. O gráfico é o que você falou. Como não tem muito recurso, o gráfico é super simples. Mas você passa assim... Mas é artístico. É simbólico. Depois de 1 hora jogando, você já não vê mais que o boneco é só um ícone. Outra indicação que eu vou dar é um jogo de terror. Gosto muito de jogos de terror. Não gosto, não curto. Esse jogo, cara, ele veio numa leva de jogos em que você é completamente impotente, que é o Outlast. E é um jogo que a primeira tela do jogo, ele fala pra você o seguinte: você é um repórter, você não sabe lutar, você não sabe usar arma. Você tem uma câmera, né? E você tem uma câmera. Então assim, meu irmão, deu ruim, foge. Basicamente é isso. Corre muito, é. Cara, esse jogo é maravilhoso, ele é da Red Barrels e fizeram um jogo completamente aterrorizante. Eu vou ser ao contrário do Beto, eu não recomendo, porque eu me caguei jogando esse jogo. Cara, esse jogo é maravilhoso. Outlast. Vou falar de um jogo que não tem como não falar, um jogo independente que é... Um jogaço, chama Stardew Valley. Ele é o sucessor em espírito do Harvest Moon, pra quem conhece. O Stardew Valley eu nomearia como um RPG simulação de agricultura. Você tem um carinha lá, é pixel art, que é um estilo roots, e você constrói a sua fazenda. Esse seria o resumo mais básico, sem falar demais. Mas o grau de complexidade desse jogo... Tem pessoas, tem jogadores, NPCs no jogo que fazem aniversário ao longo do ano. Se você der um presentinho para eles nessa data específica, você ganha um bônus com ele. Você compra sementes e vende sementes de outro lugar, você minera, Caramba, que divertido, cara! E só pra fechar, um que é indispensável, Super Meat Boy. Você tem que jogar Super Meat Boy, cara. E fica a indicação Indie Game The Movie. Quer entender um pouquinho mais sobre o universo dos jogos indie? Ali você tem histórias pessoais. Que conta inclusive a história do Braid, a história do Super Meat Boy e a do Fez. São 3 dos maiores jogos independentes. E já que a gente tá jogando tudo aqui no finalzinho, Factorio, o melhor jogo independente do universo. Papers, Please, a melhor contação de história de uma forma completamente diferente. E o Journey, que a gente falou aí, que é um jogo lindo, maravilhoso, você tem que jogar. Então, meus amigos, jogos indies. Então é isso, se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Marca ali naquele sininho que tem em algum lugar aqui que eu não sei, para você receber a notificação de que saiu vídeo novo, que a gente tá toda terça, toda sexta aqui. Deixe seu comentário, espalhe a palavra para os amiguinhos e um abraço do Gordo. E um beijo do Magro.